Então, tem derramado graça sobre as nossas vidas e nós aqui vivemos num conforto tão grande, ó Senhor. Nós temos água, nós temos energia, carros, comida, geladeira, roupas, nós temos endereço, nós temos telefones e tudo isso. Não deixe, ó Senhor, essas coisas enganarem nossos corações. Não deixa isso endurecer o nosso coração. Há alguns que levantam e não sabem o que vão comer, aonde vão passar a noite, Senhor. Nos ajude naquilo que aparecer a nós, usarmos da compaixão daquela que o Senhor teve para conosco. Ó Pai, nos abençoe também na aula, que possamos aprender, com instrução do Teu Santo Espírito, aquilo que Ele mesmo direcionou para os Seus homens escrever. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Irmãos, hoje eu gostaria de falar, ainda dentro daquela questão, a gente está vendo os nomes de Deus, com Abraão, envolve mais, nós vamos ver que envolve mais coisa ainda, né? É gostoso porque é que nem vai descascando, vai aparecendo bastante coisa, tem muito assunto, né? A gente viu sobre o nome Yahvé, Adonai, né? A gente tratou desse assunto assim, mas nós vamos ver que Deus também é reconhecido pelo local. Os locais na Bíblia são importantes. Então nós vamos estudar depois, né? Por exemplo, em Gênesis 31, o Deus de Betel. Lá está escrito, o Deus de Betel, o Deus de Israel, são lugares. Por quê? Porque nesses lugares aconteceu algo que mostra quem Ele é. Então nós temos um princípio que às vezes se confunde dentro das igrejas, que o local é importante. O local é importante de adoração a Deus. Porém, nós temos uma transição através da palavra de Deus sobre esse assunto. Porque se nós olharmos só algumas passagens do Velho Testamento, aí acontece como em algumas igrejas, ou religiões, seja o que for. Um local é importante, senão não tem salvação, senão não tem comunicação com Deus, seja lá o que for. Então, por exemplo, Meca, a gente está falando de muçulmano. Quem sabe que é Meca? Meca fica na Arábia Saudita. Lá tem a mesquita. A famosa mesquita onde tinha a Kaaba e várias coisas assim. Que aconteceu com Maomé e várias coisas assim. Não vou entrar nisso daí. Todo muçulmano, para ser salvo, no mínimo uma vez na vida, ele tem que ir até Meca e rodar. Não sei se são 9 vezes, eu não sei quantas são, em volta daquilo lá. Então tem pessoas que têm que pegar a Via Dutra, igual se você pegar a Via Dutra agora, você vai ver um monte de gente andando a pé. Indo para onde? Para Aparecida, entendendo? Tem gente que vai no Nordeste para ver Padre Cícero. Tem alguns que vão na igreja dos Mormons em Salt Lake City. Alguns vão para Jerusalém, no Muro das Lamentações. Então, esses locais se tornaram locais santos, onde a fé da pessoa faz com que ela caminhe nessa direção e tenha um encontro espiritual num desses lugares. Na Espanha tem lá o caminho de Santiago de Compostela, né, que faz a caminhada lá, sei lá o que for. Então tem tudo isso. Tem tudo isso. Hã? Lá tem a coisa de Nazaré, tem várias coisas assim. Agora, isso é um costume oriental e era um costume antigo bíblico. Porque Deus, né, por exemplo, Deus determinou que quando houvesse a festa de Pentecostes, tinha que ir para onde? Jerusalém. Páscoa era onde? Jerusalém. Né? Tabernáculos. Jerusalém. Então, tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia.
Onde que habitaria o meu nome? Em Jerusalém. Mas sempre foi assim? E sempre será assim? Então a gente tem que ver essa transição na palavra de Deus para entender que o que santifica o lugar é a presença de Deus. Se ele não estiver ali, o lugar não é santo. É a presença de Deus. E não em si o lugar faz as coisas santas. É ao contrário, né? É como Jesus falou das ofertas. Né? Eles falam, isso é corbã, é santo. Então, qual é mais importante? Né? É o templo ou o ouro? Né? Ou o templo que santifica o ouro ou o ouro? Né? Qual que é mais importante? Então, o templo é mais importante que o ouro. Então, aquilo que santifica é o mais importante, aquilo que separa. Então, nós temos um princípio bíblico, tá? Que nós vamos ver uma transição e os irmãos vão começar a entender que certos lugares na Bíblia começam a ser muito repetidos no Velho Testamento. E nós vamos ver que esses lugares têm histórico. Alguns lugares, um é Jerusalém, Siquém, Betel. Muitas coisas no Velho Testamento, Gilgal, aconteceram nesses lugares. E por quê? Porque dentro do Velho Testamento esses lugares indicavam essencialmente a presença de Deus, que no Novo, por isso que João capítulo 4 é um capítulo muito, muito importante. Veja lá em João capítulo 4. Aliás, todos os capítulos são importantes, né? Mas na aula 1 fica importante. João capítulo 4. Veja no versículo 20. Vocês vão ver aquilo que eu estava falando agora. Nossos pais adoraram aonde? Neste monte. Qual é o lugar de adorar? Neste monte. Quem disse isso? A mulher samaritana. Muito bem. E vós dizeis que é aonde? O que é em Jerusalém? O lugar onde se deve adorar. Então, quando nós lemos essas coisas, às vezes não faz sentido para nós, porque nós não temos a mesma convicção histórica de que eles viveram no passado. Então, a mulher samaritana, ela falou, ele está em Siquém, Jesus está em Siquém, está na terra dos samaritanos, no poço de Jacó, tá? Aqui é uma coisa importante que a gente vai ver, ele está lá. Lembra que ele parou no poço de Jacó? O poço de Jacó fica onde? Em Siquém, ou Sicar, como algumas traduções falam. Então ele está ali. Agora, o que significa isso? Por que aquele lugar? E aí, bom, eu vou falar aqui do fim para a gente depois ir lá no começo, tá? Então ela falou, olha, nós adoramos nesse monte, porque em Siquém tinha 2 montes, o Ebal e o Gerazim. Do Ebal saíram as maldições, de Gerazim saiu as bênçãos. E eles escolheram qual monte para fazer um templo? Imagina, qual lugar? Onde saem as bênçãos, certo? Então, os samaritanos, porque foram rejeitados pelos judeus, construíram um templo lá no Monte Gerazim. Olha, nossos pais falam que aqui é o lugar de adorar. Então eles apontam para um lugar, ao lugar onde supostamente tem a presença de quem? De Deus. E vocês falam que é em Jerusalém o lugar de adorar. Então aqui Jesus entra com uma coisa muito importante que estamos estudando no livro de Atos, que é a vinda do
Espírito Santo, porque Jesus está profetizando aqui que esse sistema de adoração vai acabar. Esse modo de adoração vai acabar. É nesse lugar ou é nesse lugar? Isso vai acabar. Então, o que Jesus fala aqui? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém. Qual lugar? Nem aqui, nem ali, nem lá, nem lá, nem lá. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Tá? Adorareis o Pai. Agora, espera aí. Vós adorais o que não sabeis. Normalmente, em lugar assim, existe muita ignorância. Nem sabe o que está fazendo. Tá? Ele só tinha, lembra, samaritano, só tinha o Pentateuco. Só os 5 livros de Moisés. Só a Torá. Samaritano só tinha, talvez, o livro de Josué. Então, qual a diferença básica entre judeu e samaritano? Samaritano só lia os 5 livros de Moisés. Judeu lia os 5 livros de Moisés e todo o restante como nós lemos. Os profetas. Por quê? Porque dali para frente indica a tribo de Judá. E qual é o problema? É entre ser judeu e samaritano. Ok? O problema político aí. Então aqui ele fala assim: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus foi bem claro, a salvação vem de judeu, não vem de samaritano. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Veja aqui, o livro de Atos. Deus é o quê? Espírito. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aconteceu isso quando? Quando começou a mudança do processo? No dia de Pentecostes. E logo depois do templo em Jerusalém, foi destruído. Roma destruiu. Acabou o sacerdócio, acabou, os saduceus acabaram também, porque eles viviam do templo. Então acabou, não tem nada disso. Agora imagina, quem que colocou Jerusalém como um lugar de adoração? Quem que inventou isso? Quem falou, nesse monte vai adorar meu nome? Deus. Isso. Quem colocou todo o sistema de adoração no templo? Quem inventou isso? Deus. Agora Jesus vem e fala o quê? Acabou. Aí vem o escritor de Hebreus, se é Paulo, se é Apolo, tanto faz, fala, sabe aquelas coisas? Acabou. Imagina a cabeça do judeu, que desde pequenininho aprendeu todo o ritual. Falou, agora não precisa mais nada disto. E quem tinha feito tudo isso? O próprio Deus, que estabeleceu o templo e as leis cerimoniais do templo. Aí Jesus vem, morre, ressuscita e vem alguém escrevendo o livro aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus. É para vocês, porque vocês conhecem isso. Daí ele começa a falar, sabe aquele sacerdócio? Não serve para nada. Sabe sangue de touro? Não serve para nada. Sabe guardar dia, lua nova, essas coisas? Não serve para nada. Daí ele começa a falar isso. Então imagina, realmente a cabeça de uma pessoa dessa precisava da direção do Espírito Santo para que ela pudesse assimilar essa nova condição. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque não é algo... Uma coisa é você vir da idolatria. Vamos supor, você se converte da idolatria.
né, da macumba, seja lá o que for, de todo esse tipo de coisa, você é salvo e começa a viver a vida evangélica. Então a transformação é muito grande. Agora, você sempre serviu a Deus, achando que estava servindo. Você festejou a Páscoa, foi em Jerusalém Pentecostes, fez a festa das cabanas, fez a circuncisão ao 8º dia, não comia carne de porco, tudo isso. Aí aparece alguém falando, então, acabou agora isso. Que choque! Por isso que existiam os judaizantes, que falavam que era necessário Jesus mais alguma coisa. Ou o sábado, ou a circuncisão, ou uma coisa ou outra. E o apóstolo Paulo falava, não precisa. Em Cristo já é tudo completa a salvação. Então, há uma mudança de jeito de adorar, do velho para com o novo. E é uma mudança, assim, traumática. Tanto é que os judeus em Jerusalém fizeram um juramento do quê? De que não comeriam enquanto não matassem o apóstolo Paulo. A coisa era séria. Ele fugiu. Então, imagina a raiva que existia, porque ele teve que fugir de noite num cesto. Né? Aliás, quem estava a caminho de Damasco para matar quem falava isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou, quem vai falar que não vai sacrificar mais? Né? Ele vai virar o sacrifício. Aí, no meio do caminho, cai do cavalo. Né? E ali, né, imagina o que o Espírito Santo começou a fazer na cabeça dele, tudo aquilo ali, foi para Jerusalém, teve que sair fugido. Mas ele passou 3 anos aonde? Isso é importante de saber. Onde Paulo ficou 3 anos? Na Arábia, isolado, aprendendo direto de quem? De Cristo. Porque ele era um fariseu extremo. Então, salvo agora pela graça, não há melhor, né, Deus sabe que vai, melhor pessoa qualificada para falar, realmente aquilo lá agora não precisa mais. Eu já fiz tudo aquilo. E com excelência, nota 10. Eu tirava 10 em tudo. Não serve para nada. Diante de Deus é um 0. E então Deus transformou isso. Então nós temos também no Novo Testamento uma transição daquilo que Jesus está falando com a mulher samaritana. Não é nem aqui e nem ali. É aquele que é verdadeiro em espírito no seu coração. Então nós passamos de local de Monte Gerazim, ou do Monte Moriá, onde estava o templo, para qual lugar? Sim. Templo. Quem é o templo do Espírito? Entende isso? É muito importante. Igreja, isso daqui não é igreja. Isso daqui não é igreja. Isso daqui é templo, é prédio. Igreja é isso aqui. É um uso errado da palavra que nós fazemos. É tão comum, é difícil de falar. Isso daqui não é o que está prometido por Jesus. Todos aqui, salvos que têm o Espírito Santo, é o que é prometido por Jesus. Porque não importa onde nós vamos, o Espírito Santo nunca nos abandonará. A presença, porque ia ser o tempo para buscar o quê? A presença de Deus. Isso em nós hoje é o quê? Andar cheio do Espírito. E ter a presença de Deus. Ok? William? Pastor, esse versículo aqui já explica aqui ele já fala sobre a Trindade, Sim, porque ele fala do Pai, vai adorar em espírito, e se você crê que quem está falando com você, quem é? É muito bom, porque aqui está mostrando o quê? A Trindade. O Pai é espírito, importa quem adora em espírito
E quem é que fala contigo? É o Messias. Então nós temos o Pai, o Espírito e o Filho. Porque a salvação é feita pela Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai ordenou, o Filho foi o sacrifício providenciado por Deus e o Espírito é que dá a vida. As exigências foram cumpridas em Jesus Cristo, de um Deus Santo. E o Espírito Santo é que sopra em nós a vida. Ok? Marcos? Pastor, você estava explicando aqui, no judaísmo, quando Jesus voltou, ele mudou o jeito de adorar. Mas a Bíblia já explicava que ele dizia isso. Eles já tinham isso. Se eles... Tinha assim, como que se fala? Eles tinham sinais, assim, pedacinhos, né? Aquilo que a gente chama de revelação progressiva. Pedacinhos que não eram bem claros. Agora, quando Jesus veio, ele, como nós falamos, ele inaugurou o reino, ele rasga o véu. A ideia de rasgar o véu é a mais importante que tem, porque o véu, vocês sabem a grossura do véu? Um palmo. De linho trançado, tá? Então, e ele foi rasgado de qual forma? Deus abriu o caminho, o Santo dos Santos. Ele não foi rasgado de baixo para cima. Deus abriu, de cima para baixo. Então essa é a ideia. Nós temos hoje acesso aonde? Ao Santo dos Santos. Por causa do quê? Do Espírito que habita em nós. Podemos chegar a Hebreus capítulo 4. Né? Justamente na carta qual? De Hebreus. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. Para quê? Para que possamos chegar com confiança ao trono da graça e buscar misericórdia em tempo oportuno. Não é igual o sacerdote do Velho Testamento. Uhum. Bom. Sim. Bom. O pastor Marcos está falando sobre a mulher samaritana. Ela é desprezível porque é samaritana dentro do judaísmo. Ela é desprezível porque é mulher. E ela é desprezível porque ela é uma o quê? Adúltera. Ela é desprezível de todas as formas. E uma das maiores profecias encontradas no Novo Testamento foi dito uma mulher totalmente desprezível. No Velho Testamento, Raabe, prostituta, desprezível, porque é mulher, dona de bordel, vou falar bordel, tá? Desprezível. Agora, olha que coisa linda. Você imagina uma cidadezona grandona, assim, aqueles muros de 9 metros de largura, andava de cavalo em cima dos muros, tudo. Cai tudo, fica um pedaço em pé, assim, com uma tira vermelha. Hã? Coisa linda, hã? Fica a cidade inteirinha cai. Só fica aquele pedacinho erguido onde ela morava lá, com uma fitinha vermelha balançando no vento. Então, assim, Deus age. Então, nós temos o quê? Um princípio. Eu vou colocar aqui algumas coisas. Nós temos, qual o primeiro local que Deus teve comunhão com o homem? No Éden. Então, nós temos o jardim. Jardim no Éden. Muito bem. Expulso do jardim do Éden, como que começou a acontecer a adoração a Deus?
Qual o primeiro que nós temos ali? Hã? Isso, Abel. Outro, próximo. Sim, Sete, porém, no sentido de adorando a Deus. Noé, com altar. Porque agora nós estamos falando daqueles que estão adorando a Deus com altar. É o primeiro modo como foi feito, e daí nós vamos entrar nisso. Então nós temos Noé, depois do dilúvio. E o próximo? Abraão. Não que outros não fizeram. Estou falando aquilo que está registrado. Mas todos esses aqui, e outros que depois a gente vai ver, eles fizeram o quê? Altar. Então, o primeiro modo de adorar a Deus, depois do jardim do Éden, era com um sacrifício no altar. Não é assim que alguns têm, professor de escola dominical, não tem lá o foguinho e o homem fazendo assim, tem um carneirinho lá? É isso aqui. Porque esse era o modo de adorar a Deus. Agora aqui entra uma coisa importante. Jardim do Éden, uma coisa que a gente precisa às vezes lembrar. Jardim do Éden não é toda a terra. Jardim do Éden é um lugar. Mas como, pastor? Adão e Eva, quando pecaram, foram expulsos da onde? E aí eles caíram no espaço. Eles começaram a andar pela terra e povoar a terra. Jardim do Éden é um lugar delimitado. Tem um rio tal na região tal, rio tal na região tal, e coisas assim. É um lugar que Deus fez para o homem habitar. Quando Adão e Eva foram expulsos daqui, né, eles não foram para outro planeta, caiu no vácuo, alguma coisa assim. Aliás, agora, qual é o último lugar que nós vamos estar? Como se chama? Qual é o destino final de lugar nosso? Qual é o nome? Como chama aquele lugarzão quadrado, um cubo? Nova Jerusalém. Muito bem. Nova Jerusalém tem 12 o quê? Doze portas. Porta. Em Piracicaba é Porta Verde, aberta a noite inteira. Está entendendo? E está escrito que essas portas nunca se fecharão. Por quê? O que está escrito lá em Apocalipse? Porque os reis da terra, terra, vão trazer a ela o quê? Honras e glórias. Nela não entra nenhum impuro ou pecado. Parece com alguma coisa daqui? Um lugar específico onde tem a comunhão com Deus. Onde podia entrar e sair. Nova Jerusalém. Vai, abra lá em Apocalipse, vai. Eu estou falando aqui, mas... Apocalipse 21. Olha que interessante, versículo 9. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas. Quer dizer, o anjo que anuncia a Nova Jerusalém é aquele que tinha as pragas. Juízo e graça. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro.
né? E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus... Qual é o verbo aí? Descia, né? A gente sempre tem a ideia de anjo, a gente sempre sobe com a asinha. Cidade desce. Tá? Isso daqui é um estudo mais... O pastor já está fazendo isso, eu ouvi dizer. Você sabia que Calvino fez comentário de todos os livros menos um? Apocalipse. Ele deixou isso para lá. Tá? E agora veja o que acontece. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra de jaspe, como cristal. Daí começa a falar desse brilho que tem na cidade. Mas no versículo 2, veja bem o que acontece dessa cidade. Do mesmo capítulo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. O que é a palavra tabernáculo? A raiz é cabana. É o lugar. É o lugar de adoração. É o lugar onde Deus o quê? Vai fazer o quê? Pois com eles o quê? Habitará. Então Deus no jardim do Éden, o que ele fazia com o homem? Ele, junto com o homem, era o quê? Ele habitava junto com o homem. Na Nova Jerusalém, nós vamos o quê? Habitar com Deus. Não são momentos de adoração específico. É constante a presença do Senhor. Então a Nova Jerusalém, porque a ideia, na verdade, de Apocalipse é restauração de todas as coisas, nós vamos voltar o quê? Ao estado, na verdade, melhor condição do que o estado do Jardim do Éden. A árvore da vida aparece 2 vezes escrita na palavra de Deus. No jardim e na Nova Jerusalém. Então, qual é a história bíblica? A história bíblica é a salvação, né? A redenção do seu povo para voltar novamente àquele estado de que Deus sempre teve o desejo do quê? De habitar com o seu povo, de ser o seu Deus. E essa vai ser a grande alegria nossa, de estar habitando com o Senhor Deus. Uma das partes da condenação que atormentará os homens é a falta de comunhão com Deus. Nunca terão essa comunhão com Deus. Então, em Jesus Cristo, Ele nos reconcilia para voltarmos o quê? Aqui. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Voltando aqui. Então, qual é o último lugar de adoração que existirá? Como se chama? Nova Jerusalém. Esse é o templo. Aqui, ó, ele vai limpar tudo, né? Esse é o tabernáculo, né? E não haverá mais morte, nem planto, nem dor. As primeiras coisas já passaram. Então nós temos aqui em último lugar o quê? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Começou aqui, termina aqui. E aqui no meio nós temos as fases intermediárias. Nós temos o altar, nós temos o tabernáculo no deserto, nós temos o templo, nós temos nós e o próximo passo. Nós vamos para o próximo, Nova Jerusalém. Não vai ter mais mudança. Nós vamos voltar àquilo que era. Veja lá em Gênesis capítulo 3. Para que Deus habitasse conosco, teria que ter alguma coisa. Ou ele ficar igual a nós, ou ele nos fazer igual a ele. E em Cristo Jesus nos fez. Exatamente. Seremos semelhante a Ele.
Ele vai nos limpar de toda a sujeira para poder habitar com Ele. Porque Adão e Eva foram criados puros para poder habitar com Ele. Nota Gênesis. Purifica de todo pecado. O sangue de Cristo purifica. Não fica nada para trás. Nenhuma sujeira. E não dá para limpar com boas obras. Não é troca com Deus. Não tem troca. Eu vou fazer uma troca, vou fazer uma coisa. É abominável isso, na verdade. Tá? Agora veja Gênesis 3:8. Como que era. Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Faz assim. E ouviram a voz do Senhor, que fazia o quê? Andava no jardim. O que Deus fazia no jardim? Ele andava. As versões antigas falam que ele fazia o quê? Passeava no jardim. Em inglês, achei interessante, eu fui lendo várias passagens assim, fala que ele andava, passeava no jardim e no frescor do final do dia, ele foi se encontrar com Adão. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É assim, não tem toda aquela preparação, né? É igual a gente está fazendo culto, vamos cantar, vamos buscar, tá? Sabe aquela busca, aquela invocação? Não tem. Eles encontravam, não tinha nada que impedia a comunhão. Entrou o pecado, acabou. A morte é isso. Rompeu essa possibilidade de que Deus teria de sempre estar passeando e encontrar no jardim. Então rompeu isso daqui. Aí nós caímos aqui. Mas veja no capítulo 3 ainda de Gênesis, que ficou algo indicado. No versículo 21. Que achou para ler. Muito bem. Não existe paz com Deus sem derramamento de sangue. Não existe paz com Deus sem derramamento de sangue. Já está implícito. Quem fez o primeiro sacrifício no Jardim do Éden? Deus. Nós temos aqui animais foram mortos e vestiu Adão e Eva. É isso que Hebreus fala o quê? O sangue de touro pode purificar a consciência? De bode pode purificar a consciência, mas o que purifica a nossa consciência? O sangue de Cristo. Está aqui, ó. Isso daqui é Hebreus. Ele nos dá paz. Eu não tenho medo. Quando a gente tem um problema com uma pessoa, vai encontrar com a pessoa, a gente tem aquela rusga no meio ali, a gente se desvia. Eles fugiram da presença de Deus, pularam no meio do mato. Fizeram roupa, mas ainda se sentiam o quê? Nu. Eles tinham feito roupa de folha, não é que apareciam as vergonhas. Não apareciam. É aqui o problema. É aqui. Então Deus é o primeiro costureiro do mundo. Sabia? É o primeiro costureiro. A gente nota aí, que eles falam, nós escondemos que estavam nus. O problema é esse, que está mais. Exatamente. Quem providenciou? Deus. Obra humana? Zero. Agora nota bem o que acontece, né? Continuando aqui. Então disse Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal, ora para que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida e viva eternamente. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora formado. Então você vê que o externo do jardim é o quê? É a terra, tá? Onde era o Jardim do Éden? Se supõe que era no Iraque, pelos rios, tá? Que fala lá, alguma coisa assim. Mas existe? Não existe, não tem um lugar assim, acabou. Isso daí. Mas, então, não é o Jardim do Éden é a terra inteira. O Jardim do Éden é um lugar. Nesse lugar Deus habitava. E toda a terra não tinha pecado. Mas o dia que entrou o pecado, o Jardim do Éden foi fechado
e eles foram lançados fora para habitar na terra. Ok? Agora, a coisa importante que a gente vai ver, grava isso, que não vai dar tempo, a hora passou muito aí. Apesar do homem ter pecado, Deus lançar o homem fora do jardim do Éden, Deus ainda tem o domínio de todas as coisas. Ele passeava no jardim. Quem é o dono de tudo? Deus. E ele escolheu quem para dominar? O homem, certo? Então nós temos aqui Deus, o homem, e depois do homem vem quem? Hã? Sim, os animais, certo, isso, a natureza, certinho. Deus, o homem e o animal. Deus domina o homem domina os animais. Muito bem. Satanás apareceu no corpo de quê? Do animal. No último da escala. O que era para ser dominado pelo homem. Então Satanás entrou no corpo de uma cobra. Tá? Eva não conversou com um bicho vermelho, chifrudo. Conversou com uma cobra que andava, eu não sei, agora rasteja, eu não sei os detalhes. Eu sei que é assim, entrou no corpo de um animal. No último da escala, Satanás faz isso. Satanás é destruidor de hierarquias de autoridade. Porque ele veio no último e falou com quem? Com a mulher. Ele não foi falar com Adão. Foi falar com aquela que estava debaixo da autoridade de quem? De Adão. Então, o que aconteceu? Satanás entrou no último, no animal. O animal conversou com a mulher, que deveria ser submissa ao homem. Daí ela foi e falou com o homem, e o homem comeu e infligiu qual autoridade? A de Deus. Sempre ele faz isso. Ele começa a infligir as autoridades, cortar caminho. Então, do animal vai para Eva, de Eva vai para Adão, de Adão foi para Deus. Porque quando Deus vem e coloca a maldição, qual é o primeiro que ele fala? Serpente. Ela não foi submissa a quem? A Adão. Depois ela fala com quem? Com a mulher. Que não foi submissa a quem? A Adão. Depois ele fala com quem? Com Adão. Que não foi submisso a quem? A Deus. Entendeu? Problemas em família, igreja, empresa, tudo isso é porque hierarquias são quebradas. Satanás é mestre em fazer isso daí. Acaba capaz de qualquer lugar. A árvore da vida vira a árvore da morte. Está entendendo com ele? É o jeito dele. Pois bem, vamos ver Abel. Tá ok. Abel aparece no capítulo 4, né, com o primeiro altar que tem na Bíblia, e lá no livro de Hebreus, né, no capítulo 11, vamos ver lá, Hebreus capítulo 11. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Muito bem. Existe, de uma certa maneira, um princípio aqui, que é o seguinte. Vamos ver aqui, primeiro. Versículo 2. E deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. Você cria ovelha para quê? Pastor de ovelha. É a profissão, não é? Você só pega a lã e o leite.
Então era vegetariano no jardim. Aqui era para comer o quê? Erva. Agora, não faz sentido alguém ser pastor de ovelha e... Tá entendendo? Ou ele estava vendendo as ovelhas para sacrifício, para... Entende? Só estou falando aqui. Ah, está escrito. Não, está implícito, não está explícito escrito. Porém, nota bem uma coisa. E Caim foi lavrador da terra. Não existe pecado ser lavrador da terra. E o outro é pastor da ovelha. O pecado não está aí. Não existe pecado aí. Tanto faz trabalhar a terra, plantar laranja, soja, seja lá o que for, arroz, feijão, e ser pastor de ovelha, não é isso o pecado que Deus aceitou de um, não aceitou do outro. As duas profissões são dignas. Porém, aconteceu ao cabo de dias. O que significa? Quem tem outra coisa escrita aí? Vamos ver se alguém, alguma tradução que fala diferente. Passado algum tempo? Mais alguma coisa tem escrito diferente no versículo 3? Por um fim dos tempos. Bom, a ideia no original é que num determinado tempo, depois de passado um tempo. Essa é a ideia. Então eles tinham que fazer alguma coisa num determinado tempo. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos da ovelha. Abel era mais inteligente do que Caim? Por que um trouxe fruto da terra e o outro trouxe ovelha? Por que Deus não gostou do trigo, da cevada, das nozes que foi oferecido a ele e gostou ou aceitou, na verdade, a ovelha morta no altar? Por causa do sangue. Arilton, fala. O versículo que diz que o Senhor aceitou Abel e as ofertas. Aceitou o caso do Abel. Sim, aceitou Abel por causa da oferta, que era dos primogênitos das ovelhas. Então tem duas informações aqui. Qualquer animal? Não. Tem que ser o quê? Ovelha. A ovelha sempre na Bíblia vai indicar quem? O Cordeiro de Deus. As Escrituras testificam de mim. Qualquer ovelha? Qual? A primeira. Então tem ordens. O Abel fala, não, eu vou oferecer aquela velhona, já está velha, assim, é isso que ele quis fazer? Não, tem uma que está manca, lembra? Isso está escrito no livro de Malaquias, né? Falou, isso daí você dá para o seu rei, né? Não veio oferecer aqui no templo, não. Cheio de berne, seja lá o que for, dá para os seus parentes, para os seus amigos isso daí. Então, há uma ideia de como fazer o sacrifício. Não foi bolado da cabeça de Abel. Então, Abel está oferecendo o quê? Derramamento de sangue. Já tem as peles que Deus já tinha feito, o sacrifício lá, e num tempo determinado, e qual ovelha era. Então, ele alcançou o quê? Lá fala em Hebreus o quê? Que ele era justo. Por si mesmo ou por causa do sacrifício? Por causa do sacrifício. E o sacrifício aponta a quem? Doutrina da justificação pela fé, que o apóstolo Paulo fala. Agora o de Caim. Por que Deus não gosta de nozes? Cereais. Por causa do coração de Caim. Porque o que acontece? Se a gente pensar, fala, mas não tinha oferta de alimentos? Não tem oferta de alimentos? Deus não aceita a oferta de alimentos? Mas sempre depois de qual oferta? Do holocausto.
Porque a oferta de alimentos era de gratidão e ela também era, a próxima oferta era a oferta pacífica. Para você estar em paz com Deus, a primeira oferta no livro de Levíticos é qual? É o holocausto, a morte do cordeiro. Primeiro sempre a morte do cordeiro. Depois você pode fazer o quê? O que for para ofertar. Então Caim, na verdade, se chegou como diante de Deus? Que tudo estava o quê? Certo. Enquanto Abel chegou e sabia que não estava certo. Ele precisava ser o quê? Justificado diante de Deus. Abel chegou como culpado. E aqui está o sangue da expiação. Porém, Caim chegou, está tudo beleza, está aqui o que eu oferto a Deus. E Deus abomina troca, aceitação por troca. Não existe isso. No livro de Levítico, quem é o irmão? Marcos, fala. Adorou a Deus, diz, como muitos dizem hoje, eu já ouvi também, eu adoro a Deus do meu jeito. Esse é o meu jeito de adorar. É o meu jeito. Eu faço as coisas, graças a Ele que eu fiz essas coisas, ainda fala assim, não tem... aí, mas não é aceitável. Deus, quer ver? Abra no livro de Josué, um minutinho só, irmão. Hoje eu vou falar. No livro de Josué, deixa eu ver aqui a referência. Josué 22. Josué 22. Josué capítulo 22. Um minutinho só. Versículo 23. Josué 22, 23. Aqui é aquela briga das tribos. Se nós edificarmos, eles estão explicando por que eles ergueram aquele altar que gerou aquela briga entre eles. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer o que primeiro? Holocausto. E oferta de alimentos. E sobre ele apresentar o quê? Oferta pacífica. O Senhor mesmo de nós o requeria. Primeiro, holocausto. Segundo, terceiro, pacífica. Abra no livro de Levítico. Levítico, capítulo 1. Acho que é o 2 até. 1. Levítico, capítulo 1. Qual é o título? Oferta do quê? Holocausto. Capítulo 2. Qual é o título? Oferta de cereais, de alimentos. Capítulo 3. Oferta de paz, pacífico. Primeiro holocausto, segundo alimento, terceiro pacífico. Não inverta as ordens. Então, Caim poderia até ofertar os alimentos, só depois de ofertar o quê? O holocausto. Buscar a justificação diante de Deus. E ele, não. Essa é a ideia da pessoa que pula a parte do holocausto. A parte do holocausto, irmãos, a expiação por nós, é dizer, eu estou bem com Deus. O holocausto fala, eu preciso estar em reconciliação com Deus. Eu sou culpado. Então, e tem várias outras passagens aqui, que você não pode o quê? Mudar isso. Até Saul, vou falar assim, até Saul sabia qual era a ordem. Veja 1 Samuel 13:9, depois eu passo para o Gerson. 1 Samuel 13:9. Até Saul. Lembra de Saul? Que era rei? Até ele sabia a ordem do sacrifício. 13:9. Então disse Saul:
Trazei-me aqui o quê? E? Certo, ali não tinha safra porque ele estava em guerra. Então ele não estava ofertando alimento, mas ele ia fazer a oferta o quê? Pacífica. O que ele falou primeiro? Primeiro o quê? Os animais. Depois a pacífica. Saul, que não era sacerdote, sabia. Caim quis inventar moda, literalmente inventar moda. Ser aceito diante de Deus, com gratidão. Não existe esse, como que fala aí, pastor? Ele falou bonito hoje, hashtag, aí gratidão, né? Aí, assim, primeiro holocausto, depois gratidão, depois paz. Aí, aqui primeiro. Uma curiosidade minha desses tempos, esse pessoal naturalista, esse naturalista que arranja aquelas praias de nudismo, eles querem dizer que eles estão voltando para esse tempo, que eles estão puros? Sim. O que é nudismo? Praia de nudismo. Praia de nudismo é querer voltar aqui sem passar por onde? Pelo holocausto. Porque isso, sabe o que significa isso daqui, ó? Morte. Sabia? A sua roupa linda significa morte. Eu estou morto. Porque se eu não tivesse morto, nós andaríamos como? Nu. Porque nós somos culpados diante de Deus, nós temos que cobrir as nossas vergonhas. Roupa, São Paulo Week Fashion, né? É lá a expressão da morte mesmo aí. Gerson. Deus fala assim, que Caim era do maligno. Caim era do maligno. Quer dizer, as atitudes dele já procediam daquele de quem ele pertencia. O pastor está falando da quebra da Do princípio. Quem é do maligno, irmãos? Veja bem. Caim saiu de um culto para ir matar o irmão. Sempre é revelado o que a pessoa é. Ele saiu do culto porque a intenção dele no altar era errada para ir matar o irmão. E revelou quem ele era. E depois tem mais, ele fica contra Deus, né? Ele fala, né, onde está Abel, né? Fala, sou guardador do meu irmão. É arrogante. Manifestou o que era. Então, infelizmente, nós temos que alertar isso quando estamos pregando. Muita gente entregando ofertas. Preciso saber se eu estou entregando oferta como Abel, porque eu já tenho holocausto aplicado na minha vida, ou se eu estou entregando oferta como oferta só mesmo. Aí é problema. O holocausto, número 1. Oferta de alimento, número 2. Oferta pacífica, número 3. Quando eu coloco uma... Aqui, ó. Quando eu coloco uma oferta aqui, ó, é simples, ó. Não tem a caixinha aqui? Quando eu estou enfiando a minha oferta aqui, se não tiver sangue antes, problema. Agora eu estou colocando aqui, porque já tem sangue do Senhor Jesus Cristo aplicado na minha vida, aí sobe em cheiro suave diante de Deus. Amém? Ok? Então vamos orar, que já terminou a aula, tá ok? Pedir para o Gerson nos levar a Deus em oração, por gentileza. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por nos conceder estar nesse momento, ó Pai, em caminho, ó Pai, diante da sua presença, aprendendo, ó Deus, a sua palavra, e, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, que o seu Espírito, a cada dia, possa nos relembrar, ó Deus, dos nossos corações, dos nossos tempos, ó Pai, para que possamos, às vezes, praticar, ó Deus, e viver uma vida como cidadão, Senhor, do céu. Essa tarefa, Deus, é para mim muitíssimo difícil. Acredito que também para meus irmãos, ó Pai. Mas nós pedimos que o seu Espírito a cada dia nos ajude a andar no caminho e a viver, ó Deus, conforme a sua vontade.
Mas, ó Deus, continua nos abençoando nesse dia, Pai. Prepara, ó Deus, os nossos corações ainda para a mensagem à noite, ó Pai. Que nós possamos ter um coração quebrantado, ó Deus, diante da Sua presença, para ouvir e aceitar a orientação do Seu Santo Espírito. Nós te pedimos essas bênçãos. Te pedimos, ó Deus, que nos despeça, ó Deus, em paz, ó Deus, para os nossos lares, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Bom dia então para os irmãos. Deus os abençoe.